Olá, aquele abraço. Aqui estamos com o nosso farol tricolor. Dessa segunda-feira à noite, estamos gravando. Ontem, Bahia 0, Botafogo 0. Jogo de times grandes. A gente bem sabe disso. Eu tinha dito que para mim era um jogo do tudo pode acontecer, e aqui para nós. O Botafogo é o melhor time do futebol brasileiro, no momento. É claro que no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o primeiro colocado agora é o Fortaleza. Mas o Botafogo tem um time com muito potencial. Olha que o Bahia jogou 4 vezes com eles. Ganhou duas, uma lá e uma aqui, e empatou duas. Não tá mole. Esse Botafogo, há poucos dias passados, meteu 4-1 no Flamengo, lá mesmo do Rio. Jogo difícil, o resultado podia ser melhor, mas é aquilo que eu disse. Um jogo que tudo podia acontecer. Não é isso mesmo, Diego? É isso aí, o resultado podia ser melhor, mas podia ser pior também, né? Tivemos Podia. um meio do segundo tempo muito complicado, mas no final, realmente parece que o Botafogo diminuiu lá o ritmo, né? Teve um jogo muito desgastante no meio de semana também. E as substituições de Isso. Rogério Ceni fizeram efeito, o Bahia fez um bom Sim, final de jogo e quase sai com o triunfo da Fonte Nova, mas esse empate eu acho que no fim das contas ficou de bom tamanho. Vamos tocar também nossa acho. vinheta para falar tudo sobre esse Bahia 0, Botafogo também 0. Vamos lá. Vamos com ela, vamos com ela. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Vou de imediato saltar o nosso botão de inscrição para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Lembrando também a toda a galera que nos acompanha que o nosso clube de membros já está funcionando, já está ativo. Aí tem um vídeo, você tem aí o botãozinho de Seja Membro, pode clicar. Tá, aparece um vídeo explicativo, meio de meu pai, falando de todas as categorias, todos os benefícios. Tá tudo listadinho ali, os valores que você paga e o pagamento também é simples de ser feito pelo Google Play, pelo próprio YouTube, eles intermediam aí a cobrança direta, dois botõezinhos lá que você aperta e já consegue virar membro do Farol Tricolor para ter essa relação diferente com a gente. Pai Bahia 0, Botafogo 0, como você falou já na nossa chegada aqui, um jogo que era complicado, todos sabiam disso, né? E que foi um jogo que demorou um pouquinho de pegar, mas no segundo tempo foi um jogo que correspondeu a todas as Isso. expectativas, à exceção dos Uhum. gols que ficaram faltando. Mas não faltaram oportunidades de lado a lado, né? É verdade, os gols ficaram faltando, mas o futebol apresentado, notadamente no segundo tempo, é aquele jogo que trouxe emoção, trouxe movimentação e trouxe, acima de tudo, atuações impressionantes dos dois goleiros. Sim. Tanto o Marcos Felipe pelo Bahia, quanto o John pelo Botafogo. Um jogo realmente de equipes que estão no pelotão de frente desse campeonato brasileiro. Sem Sim. dúvida alguma, sem dúvida alguma. Pois é, beleza. Deixa eu passar aqui rapidinho na classificação do Campeonato É bom. Brasileiro da Série A, só para a gente fazer aquela leitura aqui. Deixa eu passar para você. Tá aqui, classificação para a galera de casa já foi, para você chegando agora. Vou passar aqui então, a gente tem aqui o novo líder do Campeonato Brasileiro, que é o Fortaleza. Se o Botafogo tivesse vencido o Bahia, manteria a liderança. É Mas verdade. o Fortaleza venceu o Corinthians e foi ali para 48 pontos. O Botafogo que empatou com o Bahia 47. Palmeiras e Flamengo com 44. São Paulo ultrapassou o Bahia também, venceu o Vitória lá em São Paulo, lá no Morumbi, e foi a 41. E o Bahia aparece em sexto lugar ali com 39. O Cruzeiro não chegou até o Bahia, porque o Cruzeiro está com 37 ainda com um jogo a menos, mas com 2 pontos a menos ali. Não é garantido que vai ganhar esse jogo e nos ultrapassar quando igualar a pontuação. Mas essa é a situação aí. O Bahia ainda no G6, né? Esse empate, eu não considero um resultado ruim esse empate. De jeito algum. Eu considero um resultado aceitável, normal. Claro que não foi um bom resultado. O bom resultado seria vencer em casa. Mas Claro. não chego a considerar um resultado ruim. Só para a gente passar ali nos 4 últimos. Por enquanto seriam rebaixados o Vitória, o Corinthians, o Cuiabá e o Atlético Goianiense na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente vai se encaminhando aí para um terço final de Campeonato Brasileiro, né, em que o Bahia continua ali entre os primeiros colocados, não como já esteve disputando liderança, mas sim na luta
pelas vagas da Libertadores, notadamente da pré-Libertadores, que o Bahia entra forte, entra como um dos favoritos a essa vaga, porque costumo lembrar isso, nunca é demais lembrar que esse G6, né, esses 5, quinto e sexto que se classificam para a pré-Libertadores, pode se tornar G7, pode se tornar G8, a depender de quem vença a Copa do Sim. Brasil e a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. Ou seja, a gente tá na disputa, tem chances e vamos torcer para que isso aconteça, pai. Verdade, verdade. É uma luta, é uma maratona. O Campeonato Brasileiro é sempre difícil. E o Botafogo levou super a sério esse jogo de ontem. Sim. Olha que o Luiz Henrique saiu contundido no jogo contra o Palmeiras, não terminou o jogo, não fez o segundo tempo todo. Está convocado para a seleção brasileira, primeira vez que ele é convocado. Poderia ter aquele lance de vamos poupar, estamos bem, que o Botafogo levou absolutamente a sério e botou em campo o que tinha de melhor. É verdade que o Botafogo tem 4 a 5 jogadores em departamento médico, mas já faz algum tempo, já faz alguns jogos. Sim. Pois, vida que segue. Um time difícil, como eu disse, daqueles times que o Rogério Ceni vinha falando, de time com jogadores fortes, jogadores com muita disposição em campo, um time entrosado, um time qualificado. O Botafogo corresponde a isso mesmo. Isso. Passou o vexame no ano passado, com pinta de campeão, e começou a entregar o ouro no fim do certame. Passou esse grande vexame, mas é um time que tem por onde. Um time que tem jogadores que trabalham nas suas qualificações. É Não isso. tinha um bom goleiro, perdeu o goleiro, não sei o quê, arranjou a defesa bem postada, um meio de campo que atua legal. Chega junto. O time do Botafogo, além de ser um time Foi. forte fisicamente, chega junto. Dá porrada mesmo quando precisa. Não é um time que baixa a lenha o tempo todo, não. Mas ele não tem pena de baixar a porrada quando precisa, né, Gregory? Então, Gregory deve estar treinando os caras nesse contexto, que ele é bom disso. Bom de bola e bom de chegar junto. Um time que chega bem à frente, não se enganem, o Botafogo ainda trouxe jogadores recentemente Uhum. contratados e que vão fazer figura nisso aí. Vão fazer figura. É isso que você falou. Ficou, como disse o Rogério Ceni ontem, foi muito feliz nas mudanças e na entrevista. Perguntaram: o empate teve um gostinho de derrota? Não, o empate teve um gosto de empate. Foi um empate num jogo como esse não é uma coisa a se condenar. É por aí mesmo. Beleza. Deixa eu voltar para nossa Vá, tela inicial para lembrar a galera de volte. curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E vou colocar de fundo aqui a escalação do Bahia, que foi a que nós previmos, né? Nós É, antevimos aqui no nosso pré-jogo que a gente fez isso. ontem mesmo pela manhã. E deixa eu passar para você também a escalação, apesar dessa escalação aí já tá De na cor e boca do salteado na povo, cabeça. né? É, não Esse é tem o time que jeito. a gente tem falado que o Rogério Ceni vê como time titular do Bahia. Então é muito por aí. Esse time que a gente já conhece bastante. Vou falar do goleiro ao centroavante aqui. O Bahia entrou em campo com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canives, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Tassiano e Everaldo, esses os 11, técnico Rogério Ceni, time manjadíssimo, conhecidíssimo, time que a torcida já sabe de cor e salteado, porque é sem dúvida a preferência de Rogério Ceni de escalação nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Falando um pouquinho sobre o jogo, pai, sobre o andamento do jogo em si, eu Uhum. entendo assim que o jogo começou meio truncado e o Bahia conseguiu criar algumas alternativas interessantes de chutes fora da área, né, ali no primeiro momento do jogo, tanto com Jean Lucas quanto com Cauli, chutes que passaram com certo perigo ao lado do gol, ao lado direito da trave de John, mas ainda assim não foi aquele primeiro tempo que a gente esperava. Um primeiro tempo muito truncado, muita discussão, muita reclamação de lado a lado, e foi assim um período que a gente não teve muito claras chances, oportunidades. Foi um primeiro tempo que teve mais cartão do que chance clara. A gente só para retomar aqui os cartões. Cartões no primeiro tempo: Jean Lucas, Caio Alexandre e Marcos Felipe pelo Bahia, Gregory e Marlon Freitas pelo Botafogo. Ou seja, foram 5 cartões
E assim, em termos de chance clara de gol, eu acho que a principal foi um cruzamento na área que Everaldo cabeceou para boa defesa de John. E o Botafogo teve seus melhores momentos, o Bahia teve outros momentos no primeiro tempo, mas ainda assim, de modo pouco incisivo, pouco claro, assim, em termos de chances, de oportunidades reais de gol, de tirar o zero do placar, pai. Concordo, concordo. Teve um chute também de Jean Lucas, Isso, que passou perigosamente à direita do goleiro do Botafogo, exato. que também chamou muito a atenção. Mas foi um jogo assim, um jogo tanto truncado como mais contido das equipes. As equipes não arriscavam muito, não. Sim. Sentimos muito isso, mas o segundo tempo mudou tudo, hein? Ah, o segundo tempo mudou. Segundo Fortes tempo, emoções. fortíssimas. No segundo tempo, o Botafogo começou pressionando, mas encontrou o Bahia também, assim, com vontade de reagir, né? O Bahia, na Isso, verdade, começou um pouquinho até mais forte, o Botafogo em seguida controlou um pouquinho o jogo, mas encontrava um Bahia valente, um Bahia que lutava, um jogo foi. que era lá e cá, que tinha suas oportunidades, sendo que o Botafogo chegou com mais perigo nesse primeiro momento. E principalmente ali em meados do segundo tempo, a partir dos 15, 20 minutos, o Botafogo passou a controlar mesmo o jogo, pressionar o Bahia, e o Bahia que vinha se Isso. portando bem, por exemplo, pai, nas bolas aéreas no primeiro tempo, o Bahia não passou sufoco nos cruzamentos que foram feitos à sua área. No segundo tempo, esse panorama mudou e o Botafogo passou a criar problemas, inclusive nesses cruzamentos na área, que a gente sempre fala que são um problema do Bahia, né? E Isso. Rogério Ceni foi tentar mudar esse panorama já ali aos 20 e tantos, quase 30 minutos do segundo tempo, quando ele tirou Rafael Ratão, ou ele tirou Everaldo e colocou Rafael Ratão, e tirou Cauli e colocou Lúcio Rodrigues. E essas substituições, na minha opinião, foram bem interessantes, porque o Bahia conseguiu ganhar dinamismo, né? Conseguiu ganhar velocidade, conseguiu encontrar alternativas de jogo, porque naquele momento o Botafogo era melhor. Só para ilustrar, o Botafogo tinha colocado duas bolas na trave, né? Um chute de fora da área, uma grande defesa de Marcos Felipe, que raspou com a pontinha da mão e ela bateu no travessão, e outra no cruzamento na área, um toque de cabeça perigosíssimo, né? Que a bola bateu na trave também, voltou para o meio da área e a defesa conseguiu afastar. Fora algumas outras tentativas também em cruzamento na área, um cabeceou para o chão, Marcos Felipe colocou no segundo para um novo escanteio naquela ocasião. Enfim, o Botafogo, nesse intervalo assim de 15 aos 30 e poucos minutos do segundo tempo, foi dono do jogo, criou bastante, poderia Sim, ter sim. colocado 1-0 no placar, ou até mais, É. encontrou também o Marcos Felipe muito bem, e Gabriel Xavier eu também destacaria com alguns bloqueios fundamentais ali, algumas participações decisivas, pai. Concordo inteiramente, concordo inteiramente. Eu vi que o jogo do Bahia, eu também quero destacar, daqui a pouco eu falo um por um, só que você citou nominalmente, Sim, eu quero destacar a grande partida de Luciano Juba, concordo. que enfrentou o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade, Luiz Henrique. Não é porque jogou ontem contra o Bahia, não. Eu já digo isso há algum tempo. E ontem, acompanhando os trabalhos dos companheiros do Rio de Janeiro, eles rasgando elogios ao Luiz Henrique, que o Bahia conseguiu travar Luiz Henrique pelo lado esquerdo da sua defesa. Mas foi isso mesmo. O É isso mesmo. Botafogo teve oportunidades, mas o Bahia, mais adiante, que você vai falar aqui, ele Exato. vai chegar ao ataque em bolas trabalhadas, não do chuveirinho, naquela bola levantada somente, que não é nada demais. Eu também gosto desse jogo. Vez por outra é bom fazer isso. Mas o Bahia chegou em bolas trabalhadas e com atuações admiráveis, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas depois disso, o Bahia melhorou, Diego. Melhorou, exatamente. Com essa entrada de Lúcio Rodrigues, essas entradas de Lúcio Rodrigues e de Rafael Ratão, o Bahia começou a criar alternativas diferentes para o jogo, né? E o Botafogo, talvez também pelo desgaste, teve um jogo extremamente desgastante no meio de Sim, semana, baixou um com o pouquinho a Palmeiras. frequência, exatamente, que Isso. classificou o Botafogo para as quartas da Libertadores. E aí Libertadores. o Bahia conseguiu controlar o jogo e o Bahia conseguiu criar muitas oportunidades. Primeiramente, É um lance, verdade. cruzamento do lado direito, Tassiano conseguiu controlar a bola e bateu forte para uma grande defesa de John, né? E ele conseguiu defender essa bola. E pouco tempo depois foi a vez de uma jogada bem trabalhada, como você falou, ali pelo meio de campo. A bola passou por Lúcio Rodrigues, a bola passou ali pelo próprio Tassiano e a bola chegou bem
para Jean Lucas finalizar. Pena que foi com a perna esquerda, que não é a melhor. John saiu e travou em cima dele a jogada. Né? Ainda teve um outro lance, foi um escanteio. No outro lance, uma peraí, ainda teve um outro que eu tinha esquecido de citar, que foi de Santiago Arias, uma grande jogada. Everton Ribeiro achou Santiago Arias livre. Santiago Arias chegou queimando, pena que no meio do gol, né? Mas um lance de grande reflexo também de John. E por fim, ainda teve o lance no escanteio que a bola sobrou para Lúcio Rodrigues e Lúcio bateu firme. E John, acho que nesse lance até meio que deu uma sorte, a bola bateu meio que no rosto dele, mas ainda Foi. assim algumas intervenções espetaculares do goleiro do Botafogo, talvez o melhor em campo por conta dessa sequência final, somada à defesa no primeiro tempo do cabeceio de Everaldo, mas foi um final de jogo que o Botafogo estava rezando para o jogo terminar, porque nos últimos 15 minutos só deu Bahia, os últimos assim, a partir dos 35 do segundo tempo, foi massacre do Bahia em cima do Botafogo, como eu Foi. listei aqui 4 chances claras de gols E ainda e teve outra. uma grande atuação de John. Diga, pai. Ainda teve outra. Antes dessas todas, o próprio Tassiano recebeu de costas, girou o corpo e mandou para o gol. Sim, É, sim, é, é, de a- a- voleio, meio de de voleio, sim, um voleio. belo lance. Ainda teve essa que era outro lance de Belo lance. gol. Foi um pouquinho E mais cedo, exatamente, no foi segundo um tempo, pouco mas um mais belo cedo. lance. Foi quando o Bahia começou a tomar fôlego no jogo, no segundo tempo. Sim, Tomar fôlego, não. Tomar conta das ações da partida. sim. O que eu acho também, a gente vai falar já da escalação, mas nisso que você falou das substituições, que o Rogério Ceni foi muito feliz, mas ele é aquilo de Rogério Ceni, ou ele muda muito cedo, ou muda muito errado, ou muda muito tarde. Tava na cara que Cauli tinha que sair daquele jogo. Até tem participado melhor. Mas é como ele mesmo disse, o time do Botafogo é um time muito encorpado, muito entrosado. Toda bola disputada por Cauli, ele perde. Não tem jeito. Não é do estilo dele. Ele é para pegar aquela bola, colar no pé, seguir, passa por um, por dois. Quando ele encontra chance de fazer esse jogo, essa jogada, ele se dá bem. Mas ontem era visível que, embora ele tenha participado de algumas boas triangulações, poucas, mas ele já não estava na efervescência, ele já estava apagando no jogo. Olha, já antes dessa substituição. Mas Rogério tem que segurar, tem que esperar, tem que ver que ele é um jogador isso e aquilo. Nada contra Cauli, tudo a favor do Bahia. Só isso. Mas vamos seguindo. Beleza. Pronto. Vou chamar aqui de novo a nossa tela principal para lembrar a galera de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e virar membro do Farol Tricolor aí no botãozinho Seja Membro. Tem todas as instruções para você ter essa relação diferenciada aqui comigo, com meu pai, com o nosso Farol, com os meios de contato diferenciados que tem, possibilidade de participação também. Confira aí todos os benefícios nesse botãozinho Seja Membro. Pai, deixa eu voltar aqui para a escalação para a gente Vamos. fazer, é claro, nosso já tradicional quadro de pós-jogo. Deixa eu soltar aqui aquela vinheta para as notas do professor. Fernando Cabuz. Pois é, as notas do professor Fernando Valeu. Cabuz. Vamos ver agora os selecionados de Ceni aí, tanto no início do jogo quanto os substitutos. Vamos começar por ele, Marcos Felipe. Nota 9 para Marcos Felipe. Importantíssimo da partida. No instante em que o Botafogo comandou as ações, ele esteve muito bem. Eu fiquei na dúvida de entre 8 ou 9. Mas revendo o jogo, 9 para ele. O Rogério Ceni fez uma observação importante. Eu tinha feito duas vezes anteriores, que às vezes aquela saída de bola do Bahia, da defesa para o ataque, sair tocando, há uma precipitação do Marcos Felipe. Existe. O companheiro de costas, ele já fez duas vezes isso com o Caio Alexandre. Quem está de costas não pode ver quem vem atrás. Então ele sai tocando com o cara. Quando ele se vira, o adversário já manjou. Quem acompanha, da mesma maneira que o Bahia acompanha o jogo dos outros, os outros acompanham o jogo do Bahia. Então, ou os jogos. Aí o cara já sabe, eles vão sair tocando. Aí cola alguém com o Marcos Felipe, com o Caio Alexandre, ou algum outro, toma a bola. Sim. Ontem não foi assim, mas ele começou pelo lado direito, tocando em profundidade, saindo em profundidade. O Rogério Ceni observou isso, inclusive. A gente viu no jogo e o Rogério Ceni observou isso. Com o Santiago Arias, só tinha ele no ataque. Olha, ele perde aquela bola, vem o time todo para cima do Bahia. Então, ter essa observação. Ele tem que ter um pouco mais de atenção, mas esteve muito bem em todos os lances de alta dificuldade. Todos os lances de alta dificuldade, ele esteve muito bem. Nota 9 para ele.
Eu pensei no 8 também, mas eu vou ficar com esse 9. Eu tô na dúvida, porque eu acho que eu vou dar para Marcos Felipe o melhor do Bahia no jogo, mas vamos lá, vamos lá. Acho que eu vou ficar com esse 9 também. Porque É, tem um outro jogador que você já destacou, inclusive, que eu acho que merece uma nota bem elevada. terá. Os laterais do Bahia foram Santiago Arias e Luciano Juba, pai. Bem Santiago Arias, bem do Santiago Arias. Aquilo que eu tinha dito também aqui no nosso farol, porque a gente torce, mas não distorce, mas acima de tudo, observa bem os jogos do Bahia, efetivamente. Dos outros, mas observando o jogo do Bahia. Eu estava dizendo que essa jogada que Santiago Arias aparece destacado do lado direito, era para ele começar a chutar em gol. Outro dia ele não fez isso, Rogério. Você observou ontem, inclusive. E ontem ele quase faz o gol, um petardo, uma bomba para o gol. E ele se deu bem. Agora, algumas vezes, por já não ser menino, por não ser acostumado, talvez, com esse clima daqui mais quente, essa coisa toda, ele vai e não volta tão bem na marcação. Poderia tirar uma nota até maior, mas eu vou dar uma nota 7 para o Santiago Arias no jogo de ontem. Fiquei na Concordo. dúvida 7 ou 8, mas 7 está bom, porque ele esteve bem no jogo, mas algumas vezes em recuperação ele precisou demais do apoio do outro bom jogador na partida, Gabriel Xavier. É Precisou isso. muito em algumas vezes. Concordo com a nota. E Luciano Juba, pai. Luciano Juba, eu vou dar nota 9. Também. Vou dar uma nota 9 porque ele esteve muito bem, marcando o jogador mais perigoso do futebol brasileiro na atualidade. Pedro é artilheiro, mas é artilheiro, joga ali pelo meio. Gabigol, já não é mais aquele, mas ainda é um cara perigoso. Arrascaeta, bom jogador, mas também jogando pelo meio. Agora, o cara, quando é bom, é veloz e joga pela ponta, é difícil marcar. É isso. Então, ontem, uma partida soberba. Ainda bateu uma falta muito bem, mas bateu fraca aquela falta. Se ele bate para valer, o No goleiro canto ia do enjoar. goleiro, aquela falta, se o goleiro der um passo pro lado, tomou gol. Mas não foi o caso, o Roma, João ficou firme, bem colocado. chegou fraca, chegou fraca. 9 para Luciano Juba. Também, concordo com a nota. Muito bem defensivamente. A gente às vezes fala, eu mesmo falo muito dessa questão da função Nós, defensiva de Luciano Juba, que isso, ele acaba devendo muitas vezes, mas ontem realmente fez uma grande partida enfrentando um dos fez. melhores jogadores do futebol brasileiro que Perfeito. jogou ali pelo seu lado. Zaga Isso. central, Canives e Gabriel Xavier. 8 para Gabriel Xavier. Esteve muito bem na cobertura da lateral direita. Esteve muito bem em saída de bola. Mas com aquela altura toda e com o físico de um jovem e tudo mais, a bola alta, ele ainda não é bom na bola alta. Ele não tem boa impulsão, embora tenha participado bem de algumas jogadas, se dado bem também, mas algum daqueles cruzamentos perigosos, a bola passou próxima a ele e ele não interveio. Nota 8, uma boa partida também do Gabriel Xavier. Concordo com a nota 8 para Gabriel Xavier e Canives. 7. 7. Também, assim. 7 porque foi difícil marcar o Botafogo, mas ele, umas 2 vezes ali eu tive uma preocupação. No primeiro tempo, então, o cara passou por ele e veio correndo colado com o cara. Digo, não, Canives, não dê essa rasteira, não. Não Pois é. pise no pé do cara, não. Não empurre o cara aí, não. Ele não empurrou. Também 7, fazendo uma boa partida, uma partida vigorosa, sem complicar muito, mas naquele limite de você dizer cuidado, cuidado, e enfrentou um time que tem um ataque que se movimenta muito. Aliás, ele bem conhece, mas esse ataque ele já não conhecia tanto, não conhecia quase ninguém. 7 para ele. Tá. Uma nota alta até para ele. Concordo com as notas. No meio de campo, Caio Alexandre e Jean Lucas, pai. 7 para cada um. 7 para cada um. Caio Alexandre com importância na catimba, aquela coisa toda. Jean Lucas chegando ao ataque, aquela bola que você falou que foi um dos destaques, que ele pega na frente do goleiro. Ele não é atacante. Se ele passa aquela bola, o Bahia tinha 2 jogadores para fazer o gol ali, com a meta vazia. A meta estava vazia, os jogadores não estavam livres. Um deles era o Everaldo e o outro eu não me lembro se era Tassiano, aí eu não vi, aí é na hora do jogo. Eu só me lembro quando ele pegou aquela bola, eu digo, não é a dele. O cara quer volante. Começou a fazer gol no Bahia, ele fazia poucos gols no tempo do Santos, ele mesmo disse isso, agora que deu para fazer gol. Então ele chega diante do goleiro, passou bem, fez a coordenação da jogada perfeita, chegou na frente do goleiro, se ele encobre, bate assim lateralmente, o Bahia tinha 2 na área, um já perto da trave, do lado da trave esquerda, sim, eu acho que era o Everaldo e o do meio agora não vou me lembrar. Mas
esteve bem. 7 para cada um. Caio Alexandre naquela coisa de render, de chegar, chutar também, dar um bom combate no meio de campo. Mas o jogo interessante, o jogo não foi tanto pelo meio de campo. O jogo passava muito rápido pelo meio de campo e chegava no ataque. Quando o jogo teve movimentação. Repare, aquele lance do meio de campo, o meio de campo participou muito rapidamente. Mas o destaque do meio de campo eu vou dizer agora quando você chamar. Pronto. Caio Alexandre, eu vou dar 8 para Jean Lucas, manter o 7 para Caio Alexandre. É? Gostei da participação de Jean Lucas. Inclusive foi eleito o melhor em campo pela transmissão da Rede Não Globo. achei. Achei um exagero, né? Não achei. Mas eu achei que ele foi bem no jogo. No primeiro tempo fez um bom primeiro tempo também, indo e Fez. voltando muito. Continua Né? jogando direitinho. E aí eu vou subir para nota 8. Cauli e Everton Ribeiro, pai. 6 para Cauli, 8 para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro é um jogador cerebral. É um jogador diferenciado. É um jogador de muita categoria. Esses ataques todos que o Bahia passa é porque ele é muito na dele. Ele é o jogador que faz. Ele não joga para aparecer. Ele aparece jogando. É diferente. Então, esses ataques todos que o Bahia fez, normalmente começaram com jogada de Everton Ribeiro. Bola pelo meio de campo, Botafogo com aqueles caras já rodados, espertos, fortes, de boa qualidade técnica, entrosados e tudo mais. Ele pegava ali, no meio de dois ali, chegava, tocava na frente. Vinha para o lado do campo, tocava. Vinha para a meia-lua da sua defesa, saía tocando. Um jogador importantíssimo. O Bahia tem um bom meio de campo, mas tem um jogador diferenciado, ainda hoje no futebol brasileiro, que é Everton Ribeiro. Nota 8 para ele, um jogador que nem sempre aparece com o grande jogo que ele tem. Mas pode conferir, você torcedora tricolor, meus amigos, minhas amigas, o próprio Diego pode acompanhar isso. A bola, quando passa no pé de Everton Ribeiro, sai redondinha. Diria o outro da cerveja, desce redonda. Desce redondo, eles dizem na propaganda. Sim. É diferente, 8 para ele. Beleza, é por aí mesmo. Na frente, Tassiano e Everaldo. Tassiano sempre bem, 8 para ele também. Sempre bem. Um pouco menos ontem, mas ainda assim, aquela luta, aquele combate, aquela disposição dentro da área. E Everaldo sacrificado no esquema do Rogério Ceni. Sacrificado mesmo no esquema de Rogério Ceni. Eu acho que aqueles gols que o Bahia perdeu tantos ali, eu acho que Everaldo botava um daqueles dentro do saco ali. Possível. Um daqueles ele botava para dentro daquele gol. Mas não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que, por exemplo, aquelas bolas cruzadas, aquela jogada pelo meio, se ele está no meio da área, talvez até aquela própria bola do Lúcio, mas o Lúcio foi muito feliz naquela bola, viu? Eu não sei. Mas aquelas outras que andaram ali no pelo lance meio. anterior também, ele fez uma boa jogada, aquela bola Uma terminou com boa o Jean jogada, Lucas. você viu? Foi uma boa jogada, sim. E ele estava caindo pelo lado esquerdo, Foi. Caindo mas mais pela muito bom. esquerda. Então é isso. Everaldo, nota. Faltou. Nota 6 para Everaldo. Ele foi sacrificado para ele pelo combate, mas 6. Eu vou deixar Tassiano com 7. Achei que ele teve um pouco abaixo dos seus melhores momentos, mas ainda assim fez jogadas importantes. E Everaldo vou ficar com 6 também. E Tassiano que eu vou baixar um pouquinho para 7. Entraram no segundo tempo, pai, 2 que eu já destaquei aqui, que foram os que jogaram mais tempo, que foram Lúcio Rodrigues e Rafael Ratão. E depois ainda entraram no jogo Iago Borducci, mais uma vez, estranhamente, na minha opinião, né, mais avançado do que Luciano Juba. Né, Rezende entrou no lugar de Caio Alexandre e só. E foram essas as substituições de Rogério. Nem lembrava que pelo menos nos dados do jogo, não tem mais nenhuma outra substituição de Rogério. Ele teria feito 4, né? Ratão, Lúcio Rodrigues, Iago Borducci e Rezende. Algum destaque entre eles? Sim, para Ratão e para Lúcio Rodrigues. Ratão entrou bem no jogo, entrou aceso, entrou encarando, o que o atacante tem que encarar o defensor. É verdade. Atacante que pega a bola na frente, já gira o corpo para atrasar para a meia-lua, ele estando já na grande área, no bico da grande área, e Ratão ele continua exagerando. E eu tinha dito aqui, né? Que achava que ele ia botar Ratão no jogo. Verdade. Por conta de Ratão ter feito gol no Botafogo. Não sei se ia começar, mas sabia que ia botar. Verdade. E também, como o Lúcio também fez gol no Botafogo, ele botou. Mas os dois entraram bem, 7 para cada um. Concordo. Mesmo no pouco tempo que estiveram em campo,
poderiam ter dado o triunfo ao Bahia. Verdade. 7 para cada um. Os outros sem nota. Rezende entrou para compor, Borducci entrou para compor, nada Isso. que chamasse atenção. Mas o pouco tempo que ficaram em campo, o Rafael Ratão e Lúcio Rodrigues. o Luciano Rodrigues, eu ia chamar pelo nome dessa vez isso, o Luciano Rodrigues, estiveram muito bem, insinuantes, participativos, encarando mesmo os adversários. Você vê, a partir de quando eles entraram, dificilmente o Botafogo veio à frente. Não sendo no fim do jogo, num suspiro, no último suspiro, coisa assim. Beleza. Isso. Para encerrar, no Rogério Ceni, pai. 8 para ele. 8 para ele. Enfrentou um adversário dificílimo e o Botafogo não conseguiu, pelo menos até agora, não vai ter mais jogo de Campeonato Brasileiro, Bahia e Botafogo, e o Botafogo está fora da Copa do Brasil, e o Bahia não está na Libertadores, então não vai ter mais jogo Bahia e Botafogo esse ano. Então, o Rogério Ceni conseguiu, no ano que o Botafogo está muito bem, fazer um esquema tático em que a postura do Bahia foi equivalente à do Botafogo em muitas partidas, melhor num tempo, Botafogo melhor no outro, melhor numa parte do jogo, Botafogo melhor na outra parte. Então, 8 para ele, 8 para ele. E talvez se ganha o jogo, tinha uma nota maior. Verdade. Tinha uma nota maior. Ele tem só que ter um pouco mais de audácia na substituição do Cauli. Está muito cuidadoso, muito meticuloso. Não vou esperar mais um pouquinho. Não espere muito, não. Nada contra Cauli, tudo a favor do Bahia. Eu acho que até que se Cauli percebesse que ele tira menos tempo de jogo, ele podia fazer um pouco mais de esforço, né, Cauli? Correr um pouquinho mais, aparecer um pouquinho mais, chamar o jogo para si. Dá uma olhada no fantástico Everton Ribeiro. Chama o jogo, vai à frente, cai pelo lado direito, vai pelo meio, cai pelo lado esquerdo, sai da defesa tocando, para a bola, um pouquinho mais de ligação. Pimenta, mais pimenta na comida, Cauli. Dendê, boas muquecas e mais pimenta na sua comida que você fica mais aceso. Aliás, você é baiano também. Beleza. Isso aí eu concordo com a nota 8. Gostei. A escalação foi a esperada e achei que o Rogério mexeu bem. Demorou um pouquinho, Demorou. mas mexeu bem. Mexeu E o bem. Bahia teve chance reais de vencer o jogo a partir dessas substituições que ele fez. Eu acho que o 8 está de bom tamanho, sim, para Ceni. Algum destaque final, pai? A arbitragem que não complicou, o jogo correu normalmente. Só para antecipar, o árbitro de Bahia e Flamengo nesse primeiro jogo vai ser o Rafael Klaus. E, Sim. estranhamente, ainda não saiu a relação dos assistentes ou coisa assim, pelo menos até a hora em que eu conferi antes de estar aqui gravando o nosso Farol Tricolor. Rafael Klaus é outra boa pedida. Boa pedida. Espero que sim. Teoricamente, até então. Vamos ver na hora. Mas Por valeu, hoje é galera. Agradecer mais uma vez aí a participação, os comentários, as curtidas. Tiveram muita gente conosco também na live, né? Muitas pessoas estiveram conosco. E a gente está aí, segue divulgando, pedindo para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e agora também seja membro do Farol Tricolor. Tá aí o botãozinho de seja membro. E aí você lê lá direitinho, escolhe a sua categoria e passa a ter essa relação diferenciada aqui com o Farol. Muito obrigado a todos e bora Bahia! Até o meio de semana aí, jogo decisivo. Bora Bahia, vamos embora Bahia mesmo. E agradecendo também aqueles que já estão participando, já são membros e estão colaborando. Agradecendo também. Só que alguns já pediram para não citar nominalmente, e de fato isso a gente não vai fazer com nenhum. Beleza. Obrigado a todos, Valeu. bora Bahia. Valeu, tchau, tchau, galera.